Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nossa aula é continuação da aula de ácidos. Nós estamos vendo uma das teorias, né, que a gente fala ácidos diarrênios, dentro das funções inorgânicas, né, que seriam ácidos, bases, sais e óxidos, as principais. E nós estamos começando ácidos. Então, na última aula nós vimos os hidrácidos. Então, nós classificamos os ácidos com ácidos que têm oxigênio e ácidos que não têm oxigênio. Os ácidos que não têm oxigênio são os hidrácidos. Eles vão ter a terminação hídrico no nome, né? Então, clorídrico, bromídrico, fluorídrico, nós vimos os principais, né? Sulfídrico, cianídrico. Então, não deixem de estudar essa aula, porque essa daqui é a continuação. Hoje nós vamos trabalhar os oxiácidos, nomenclatura dos oxiácidos, mais algumas classificações. Na nomenclatura dos oxiácidos, ela não tem algo assim fixo, que nem os hidrácidos, que é só colocar a terminação hídrica. E também não dá para você ficar pensando em ficar decorando tudo, porque fica difícil, né? Nem sempre a quantidade de oxigênio, de hidrogênio coincide. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma frasezinha para ajudar vocês a guardarem os principais ácidos que possuem oxigênio. Vou passar um roteiro para vocês também, mais detalhado. Vocês acompanhem a aula com esse roteiro. Então, quando a gente tem oxigênio, como a gente faz para guardar os principais ácidos? E aí a gente também vai trabalhar a nomenclatura, tá? Tem várias frasezinhas. A frasezinha que eu uso ultimamente, nos últimos anos, é essa aqui. Você vai estar escrito no roteiro, tá? Então vocês pegam uma sequência e colocam em pé, tá? Para guardar. Então, Clóvis saiu para beber com ninguém. Pode ser esse N. Ou Clóvis saiu para beber com Nisley, que sou eu. Meu segundo nome. Então o pessoal costuma brincar também. Então você guarda essa frase. Clóvis saiu para beber com Nisley. Aí você tem que colocar o hidrogênio, porque ácido tem hidrogênio no início. Então vamos colocar os hidrogênios aqui, ó. Para todo mundo. E esses ácidos aqui também possuem oxigênio. Deixa eu fazer de outra cor aqui. O oxigênio. Então, O. E aí, como que a gente vai fazer a sequência numérica? Então, aqui o primeiro. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui, 4, 3, 3, 3. Pronto. Com esses aqui, vocês vão guardar os principais e deles vocês conseguem tirar os outros, que é o mais importante isso, tá? Então, como que a gente faz aqui para dar nome? Nos oxiácidos, a terminação principal tem mais do que uma terminação, tá? É a terminação ico, que daqui a pouco eu vou colocar aqui porque a gente vai usar para saber como que a gente faz para derivar, para obter outros ácidos também. Então, a terminação principal é ico, tá? Então, ó, eu vou começar de baixo para cima. Esse aqui é o nitrogênio, certo? Nitrogênio. Então, esse ácido aqui, vou fazer com azul, é o ácido nítrico. Ó, vou colocar a terminação ico. Ácido nítrico. Esse aqui é o carbono, H2CO3. Então, esse daqui é o ácido carbônico. Um ácido importantíssimo. Tem na água com gás, tem na chuva, tá? Esse aqui de baixo, o ácido nítrico, é usado para fazer fertilizante, fazer bomba, trinitroglicerina, trinitrotolueno. Esse B aqui, olha lá na tabela que vocês vão ver, o ácido, esse é o boro. Então, esse aqui é o ácido bórico. Todos têm terminação ico, gente, estão vendo? Esse P é fósforo, não é potássio, hein? Então, aqui é o ácido fosfórico. Ó, terminação ico.
Esse aqui é o enxofre, lembra dos hidrácidos? Sem oxigênio sulfídrico, com oxigênio sulfúrico. Sulfúrico. E o primeiro, gente, apenas para o primeiro, tá? Vocês vão colocar um per como prefixo. Então aqui a gente vai ter, ó, esse é o cloro, né? Esse aqui é o ácido clorídrico. Quando eu coloco oxigênio nessa sequência, vai ser o ácido perclórico. Ó a terminação. Aí você coloca o prefixo ico apenas para esse, tá? Ah, vai falar o que acontece normalmente. Ah, não entendi. Gente, daqui não tem uma linha de raciocínio de entendimento. É uma maneira de fazer vocês guardarem os principais de uma maneira que não seja decoreba, né? Então, o que a gente faz para isso? A gente faz frasezinhas. E, então eu vou guardar, eu sei que vocês fazem isso porque eu fazia. Eu vou guardar que quando tem 4 oxigênios, a terminação é ico. Aqui tem quantos oxigênios? 3. Terminação é ico. Não dá para fazer isso, tá? Então, não insista. Eu vou guardar que quando tem 2 hidrogênios, terminação ico. Aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 1 hidrogênio, tá? Também não dá. É uma maneira de ajudar vocês a guardarem os principais, sem precisar ficar decorando. Então, vamos repetir. Quando a gente voltar em presencial, a gente vai repetir todo mundo junto, tá? Clóvis saiu para beber com Nisli. Sou eu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca hidrogênio, porque eu tô falando de ácido, tem que ter hidrogênio no início, os ácidos inorgânicos. 4, 4, 4, 3, 3, 3. Sequência é fácil. Aí, se você começar de baixo para cima, nitrogênio, ácido nítrico, carbono, ácido carbônico, boro, ácido bórico, fósforo, ácido fosfórico, o enxofre tem prefixo diferente, é sulfur, sulfúrico, apenas para esse. Liz, mas por quê? Gente, é regrinha, é maneira de fazer vocês guardarem os principais, tá? Não tem linha de raciocínio. Apenas para esse você vai colocar o per, então fica perclórico. Usos, né? O ácido bórico tem água boricada. O ácido fosfórico é usado como acidulante de refrigerante, para deixar o refrigerante mais ácido, tá? A Coca-Cola é a que mais tem. O ácido sulfúrico, esse é o principal, né? Um dos que mais aparece. Ele tem bateria de automóvel, mas ele também, infelizmente, é formado na chuva ácida em lugares poluídos, tá? E esse aqui é o ácido perclórico, que no dia a dia não tem tanta utilidade. Ele é utilizado para produzir vários materiais, mas no dia a dia assim não tem. Então não esqueçam, quando não tem oxigênio clorídrico, nesse caso esse aqui é o ácido perclórico. O que a gente faz aqui, tá? A gente classifica os ácidos em a quantidade de hidrogênios que conseguem sair como H+, né? Então a gente tem monoácido quando libera um hidrogênio, 1H+, diácido, 2H+, triácido, 3H+, tetrácido, 4H+. Às vezes aparece com o nome de monoprótico, mais difícil, né? Mas aparece diprótico, triprótico e tetraprótico. Essa classificação indica quantos hidrogênios o ácido consegue liberar como H+. Normalmente, 99% das vezes, para os ácidos inorgânicos, tá? A quantidade de hidrogênios que são liberados são a quantidade dos hidrogênios que eu tenho na fórmula. Então, aqui, ó, monoácido, diácido, triácido, triácido, diácido e esse aqui, monoácido. Só tem 2 exceções. As 2 exceções para os ácidos inorgânicos, tá, gente? Depois a gente vai ver o porquê disso, tá? Mas agora eu tô adiantando, porque dentro daqui, tá vendo o ácido fosfórico? Ele não é exceção, ele é o ácido que tem 3 hidrogênios aqui, ele é um triácido. As exceções são 2 ácidos que derivam dele, que é o H3PO3, que a gente já vai aprender a dar nome, e o H3PO2. Nós, na química, trabalhamos com os fatos observados no laboratório, não é porque eu quero. Eu não chego assim e olho para uma forma e falo assim, nossa,
esse tem cara de ser ácido, esse tem cara de ser base. A gente vai no laboratório e faz experimentos. Ao fazer os experimentos, dos 3 hidrogênios desses que tem na fórmula, apenas 2 saem com H+. Então ele é um diácido. E esse aqui, gente, pior ainda. Dos 3 hidrogênios que a gente tem na fórmula, apenas 1 sai como H+. Ele é classificado como monoácido. Isso tem no roteiro de vocês, tá? Vai ter no roteiro que eu passo sempre para vocês lerem, né, gente? Junto com a aula, para vocês lerem. O que mais que a gente precisa saber de nomenclatura daqui? Gente, esses são os principais. Se vocês souberem esses daqui, ó, 95% do que cai de ácidos inorgânicos, um desses daqui. Agora, dentro desses tem outros. Né? Então, como a gente vai fazer para determinar, não para decorar, para a gente determinar. Deixa eu apagar. E então, como que a gente usa, tá? Então, vai ter no roteiro assim, ó. Ácido períco. Aí depois tem assim, só ico. Aí depois tem assim, oso. Aí depois tem mais um hipooso. Hipooso. Como que a gente usa essa sequência? Aqui é para a gente conseguir determinar a fórmula de outros ácidos sem a necessidade de decorar. Então aqui, ó, se um ácido tiver o prefixo per, tá? Que hoje a gente vai ver alguns, tá, gente? Depois eu vou introduzir na próxima aula, que vai continuar ácidos, eu vou introduzir outros. A gente vai aos poucos para dar tempo de vocês estudarem, né, guardarem. Se ele tem o prefixo per, e eu tiro um oxigênio, menos um oxigênio. Oxigênio. Eu tiro o per do nome dele e ele só fica com a terminação ico. Se ele tá com a terminação ico e eu tirar mais um oxigênio, eu tiro a terminação ico e troco pela oso. E se eu tirar mais um oxigênio da terminação oso, eu acrescento o hipo. Então, vamos aprender a usar essa regra. Então, vamos lá. Caiu lá na fórmula, no exercício, o HClO4. Esse tá lá na frase, é o primeirão, né? Que é o ácido o quê? Perclórico. Perclórico, certo? Se você tirar um oxigênio aqui, vai ficar HClO3. Se ele pedir o nome desse, não tirou um oxigênio daquele que você guardou, que é o perclórico, você tira o per do nome. Vira só ácido clórico. Tá vendo como usa? Você não vai ter que ficar decorando todos. Você vai saber os da frase e deles você consegue determinar o resto. Ácido clórico. Se você tirar mais um oxigênio do ácido clórico, tá aqui? Ácido clórico. Se eu tirar mais um do ácido clórico, eu tiro o ico e coloco o quê? Oso. Esse aqui é o ácido cloroso. E se eu tirar mais um oxigênio do ácido que termina em oso, eu acrescento o hipo, né? Tá vendo? Então o HClO é o ácido hipocloroso. Olha aí, gente. Deixa eu destacar aqui as cores, tá? Ó, o ácido perclórico, vamos trocar aqui de cor para ficar mais fácil. Perclórico é o que estava na frase. Aí o exercício deu para você dar o nome do HClO3. Na frase está o HClO4. Mas o HClO3, um oxigênio a menos. Então você tira o per do nome. O resto fica igual. Apenas o per. Então fica só cloro. Aí ele pediu para você determinar a fórmula do ácido cloroso. Se o clórico é HClO3, o cloroso é quando você tira mais um oxigênio. Então, o cloroso é o HClO2. Então, não precisa decorar, nem dá, né, gente? É muita coisa. Se você tirar mais um do cloroso, você acrescenta o hipo. Esse aqui é o ácido hipocloroso.
Não adianta, não precisa ficar decorando fórmula dos compostos que existem, porque ele só pede o que existe, tá? O que você precisa é você guardar aquela frase, que é o hipocloroso, tá certo? Vamos pegar outros exemplos? Lá da frase, vou fazer com todos que tem, tá? Lá na frase, deixa eu pegar aqui, tem o H, depois Clóvis saiu. Então, saiu é o H2SO4. Tá lá na frase. Esse é o ácido sulfúrico. Certo? Esse tá lá na frase. Deixa eu pegar a caneta preta. Aí caiu para você dar o nome desse aqui. H2SO3. Lá na frase tá H2SO4, na sequência que eu ensinei vocês. O que acontece? Ico, aqui não tem per na frente, tá? É só ico. Ico vira o quê? Oso. Então esse daqui é o sulfuroso. Tá vendo? Então não tem necessidade de decorar todos. Você guarda os principais e desses você consegue determinar os outros. Lá na frase, Clóvis saiu para. Olha lá, agora a gente chega naquele que tem as exceções. H3PO4. Guarda a sequência numérica, hein, gente? O bom de ser gravado é que vocês podem voltar, né? Tá? Então, ó, lá na frase, H3PO4. Esse aqui é o ácido fosfórico. Aí eu falei para vocês que dos ácidos, quando a gente classifica em relação aos hidrogênios ionizáveis, apenas esses dois ácidos inorgânicos, o que você olha no número do hidrogênio não é a quantidade que consegue sair. Deixa eu vir para cá que é melhor, fica mais claro. Certo? Então esse aqui é um triácido. Vou no laboratório, faço experimento, é um triácido. Esse não é um triácido, tá? Exceção, é um diácido. Nome dele. H3PO4, ácido fosfórico, tá aqui. Se eu tirei um oxigênio, eu tiro o ícaro e coloco o oso. Então esse daqui é o ácido fosforoso. Ó, você tirou o ícaro e colocou o oso. Tá vendo? E se você tirar mais um oxigênio, esse daqui é um monoácido, ó. Apesar de ter 3 hidrogênios aqui, só um sai como H+. Lembra que não é porque você quer, a gente faz experimentos e observa isso. Depois a gente vai ver o porquê, eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas por enquanto aceita. Fosforoso, se eu tirei mais um oxigênio, o que eu vou precisar acrescentar? O hipo, né? Então aqui a gente vai ter o ácido hipofosforoso. Não fica decorando todos os tipos. Os exercícios pedem o que existe. Que nem agora de pouco eu não fiz o sulfúrico. Sulfúrico sulfuroso. Não tem o hipossulfuroso. Não vou comentar porque não existe. Tá? Então às vezes tem, às vezes chega até o hipo, às vezes não chega. Assim como tem ácidos que tem per, tem ácidos que não tem o per como prefixo. Não tem o ácido perfosfórico, tá? Então, vocês só precisam saber trabalhar aquela frase e essa sequência aqui. Vamos continuar lá na frase pra gente... Então, ó, Clóvis saiu para beber, que é o boro. O boro que só cai o ácido bórico. Aí tem com, que é o carbônico, só tem o carbônico. Ninguém vai pedir o carbonoso, tá? Porque não existe. Aí o nítrico tem também o ácido nitroso, que costuma aparecer. Então, qual que seria a fórmula do ácido nitroso? Acompanha aí com o roteiro, a frasezinha com os nomes, hein, gente? O ácido nítrico é o HNO3. O ácido nitroso, nitroso, você tirar um oxigênio. Então, vai ficar HNO2. Nítrico, aqui, nitroso. Certo? Então, por enquanto, esses são os principais, tá? Vocês façam os exercícios, eu vou fazer alguns exercícios agora com vocês, pra gente classificar, mas façam os exercícios com o roteiro do lado. Se precisar assistir a aula novamente, para poder fixar direitinho, né? Então, aqui, ó.
eu pedi que vocês fizessem o exercício 1, né? E o exercício 2, então, eu vou fazer junto com vocês agora. O exercício 3 é para vocês fazerem em casa, tá? Em casa. Piadinha de mau gosto, né? A gente não consegue sair de casa, para vocês fazerem sozinhos. Eu vou, a próxima aula corrigir. Então, ó, é da página 240. Eu vou fazer alguns exercícios agora com vocês, para vocês verem como que a gente classifica, tá? E usa isso. Então, deixa eu apagar aqui. Então, é a apostila 2. Aqui. Ácidos. Apostila 2, página 240. Então, eu pedi que vocês fizessem, né? Então, vamos corrigir rapidinho. Página 240, então. Ele quer que a gente classifique os ácidos. 1. Quem é o H2S? 2. Quem é o HCl? 3. Quem é o HCN? 4. Quem é o HF? 5. HI e 6. HBr. Ele escreveu tudo embaixo. Aqui é porque a definição de ácido só é válida depois que você coloca em água. Ah, então por isso a gente fala aqui. Então, ó, sem oxigênio, terminação hídrico. Sulfídrico, que é o enxofre. Se tiver oxigênio, é sulfúrico. Sem oxigênio, sulfídrico. Esse é sulfídrico, esse é clorídrico, esse é cianídrico, isso é diferente. Fluorídrico, iodídrico e bromídrico. Pega o caderno, que são todos do caderno. Então, aqui a resposta ficou: A1 é a D, A2 é a F, A3 é a E, A4 é B, 5 C e 6 é A. Essa é a sequência, tá? O exercício 2, ele fala em relação a quando você coloca um ácido em água, ele libera os hidrogênios como H+, né? A gente vai continuar vendo isso, tá, gente? Então, hoje é só uma introdução no que a gente chama de ionização. Então, exercício 2, ele fala o seguinte: dos ácidos mencionados no exercício anterior, qual é um diácido? Diácido é quando eu estou em 2 hidrogênios ionizáveis. É o H2S. Equacione as suas ionizações parciais e totais em água. O que é isso? Ionização é quando você coloca um ácido em água e ele libera o H+. A parcial é quando ele libera um de cada vez. Então, esse é o H2S, né? Ele está em água, você colocou em água. Então, você, ao colocar ele em água, ele libera o hidrogênio. Como ele pediu parcial, ele quer que você tire um hidrogênio de cada vez. Então, se aqui são 2, você só vai tirar um H+, aquoso, mais o enxofre, que vai ficar junto com o outro H, com carga negativa. Esse aqui é positivo, que fica com carga negativa. Esse aqui, você está tirando por partes, por isso que é parcial. Esse daqui você copia igualzinho aqui, porque você vai tirar o último hidrogênio ionizável, que é esse. De novo, você vai colocar em água e vai sair esse último H+ aqui, ó. Esse aqui. Se ele sair, o que que sobra? Sobra só um enxofre. Só que agora o enxofre com carga de -2. Por quê, gente? Porque quando você tirar todos os hidrogênios do enxofre, são 2. Ele fica inteirinho com carga -2, tá? Isso vocês vão acostumando aos poucos. Então, o H2S tem 2 hidrogênios, tirei um, H+. O outro ficou junto com HS. Mais aqui é menos aqui. Copia esse aqui, que você vai continuar a tirar o hidrogênio dele. Que tem 2, você está tirando um de cada vez. Copiou. Tirou esse, e aí não sobra nenhum.
E a carga é menos 2, porque aqui no final você tirou 2 hidrogênios. Ao tirar 2 hidrogênios, a carga dele que fica é menos 2. Essas daqui são as parciais, tá? Parcial. Parcial. A total, gente, é você somar as duas. Ou tirar os 2 hidrogênios de uma vez, ó. Quando você soma as duas, isso aqui é como se fosse uma seta, um igual na matemática. Esse HS corta com esse HS, tá vendo? Então, a total vai ficar assim, ó. Antes da seta, H2S, porque esse cortou esse. Depois da seta, 1 mais 1, se tá do mesmo lado, você soma 2H+, e esse que sobrou. Mas, ó, dá pra fazer a total sem precisar das parciais, ó. Por quê? A total é o quê? Você pegar o composto ácido, deixa eu vir desse lado que fica melhor, né? H2S, tirar os 2 hidrogênios de uma vez, aí o 2 vai na frente, 2H+, e aí sobra o S com carga menos 2, porque você tirou 2 hidrogênios de uma vez. Aqui ficou menos 1, porque você só tirou 1, tá? Esse 2 poderia estar para cá, tá? Pode ser 2 menos ou menos 2, tanto faz. Essa daqui seria a total. Fechou? Exercício 3 é para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai continuar assuntos, eu vou corrigir, tá? O exercício 4 já dá para fazer agora. Vamos lá, vamos fazer o exercício 4 e que já dá para fazer, tá? E para a próxima aula, então, gente, vai voltar a falar sobre força de ácidos, tá bom? Para a gente finalizar e algumas propriedades, como condição de corrente elétrica. Eu vou passar direitinho os exercícios aqui no final, que dá para vocês fazerem. Então, vamos fazer, ó. Então, 3 é para fazer para casa. Casa. Ridículo, né, gente? Casa. Vocês estão em casa, é para fazer sozinhos, então. O exercício 5, quero que vocês façam. Vou fazer o 4 agora com vocês, tá? Sozinhos. O exercício 6, ó. O exercício 7, que é para você fazer equação de ionização, também do ácido fluorídrico e do ácido nítrico, que ele dá nos de cima. Exercício 8, não. Nem 8 nem 9, porque ainda falta a gente falar de força de ácidos. Então, agora eu vou fazer com vocês o exercício 4, tá? O exercício 4, ele fala o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Gente, essa parte é muito importante, hein? Tem que estudar, fazer cópia, tá? Porque ácido aparece muito. E tem muita coisa relacionada com o dia a dia, né? Também, deixa eu apagar aqui. Ácidos. Exercício 4. Qual das fórmulas estruturais a seguir? Então, a gente tá lá na página 240, tá? Não deixa de acompanhar a aula com a apostila aberta. Qual das fórmulas estruturais a seguir podem corresponder a um ácido que é classificado como oxiácido? Se é um oxiácido, tem que ter oxigênio. Então, o A não pode ser, porque o A é o HCN. O B não tem oxigênio. O B não pode ser, porque o H2S não tem oxigênio. Então, sobra C, D e E. Oxiácido diácido. Se ele é um diácido, ele tem que ter quantos hidrogênios ionizáveis? 2. Só tem aquelas 2 exceções que caem muito pouco, tá, gente? Então, ó, o C. O C só tem um H. Então, não é. Ele tá pedindo um diácido. O D tem 2 hidrogênios só. E o E tem 3 hidrogênios. Então, a alternativa correta é a D, que é classificado como um diácido. Porque a C é monoácido e a E seria um triácido. Ele pede, né, também formado por 3 elementos químicos. Mas esses 3, o C, o D e o E, são 3 elementos químicos. Tem um H, tem um átomo do meio e tem um oxigênio, né? No caso, seria o enxofre e o oxigênio. Então, a resposta correta é a D. Ele é um oxiácido, tem oxigênio, tem 2 hidrogênios ionizáveis, um diácido. Com isso, eu já consigo fazer o exercício. Tá certo, gente?
Então leiam o roteiro direitinho, assistam às aulas, tá? Muitas saudades de vocês. Próxima aula a gente continua falando de ácidos, tá bom? Algumas propriedades, algumas características. Beijão a todos.